comportamento que deixa o condutor preparado para reagir contra acontecimentos inesperados é denominado direção. Esse denominado quer dizer, é chamado de direção corretiva. Olha, deixa preparado, ó, deixa preparado. A direção corretiva, ela não deixa preparado. O motorista que adota uma direção corretiva, o que é corretivo? Corrigir um erro ou algo não previsto, uma situação não prevista. Ele espera acontecer para depois agir. Então não é corretivo o cara que já fica preparado. Então letra A está fora. Cautelosa, bom, se ele adota de forma a estar preparado, obviamente ele é cauteloso, mas não é esse o nome técnico dado pela direção defensiva, não. Preventiva, essa é a resposta. É uma postura defensiva preventiva. Prevenir-se, antecipar-se, estar preparado para reagir contra acontecimentos inesperados. Então, letra C é a resposta. Obviamente não pode ser D, porque aqui diz que todas estão corretas e não estão todas corretas. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. A soma de ações técnicas e atitudes que permitem prever e evitar acidentes, eu gosto muito disso aqui, ó, prever. Prever vem de previsão. E evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores, é chamada de direção correta. Bom, é uma forma correta de dirigir, mas o nome técnico dado não é esse não, tá? Direção corretiva, não, direção corretiva é aquela que a pessoa não prevê. Aqui está dizendo que ele prevê, ó, prevê a situação para evitar. A corretiva é o contrário. Ele não previu a situação, esperou acontecer para poder reagir e evitar o acidente. Então não é. Direção defensiva é uma forma de direção defensiva, né? Onde você prevê, antecipa. Nesse caso especificamente é uma direção defensiva preventiva, né? Que é de prever, antecipar-se. Certamente será essa a resposta. Direção de alto risco? Não. Se a pessoa prevê o problema, prevê o risco e age com antecedência, mesmo mediante as ações incorretas dos outros condutores, não é de alto risco, não. D está fora, resposta mesmo, letra C. Toda interseção não sinalizada é considerada, bom, interseção é junção de vias. Então isso aqui é uma interseção, 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 isso aqui é uma interseção. São tipos de junções de vias. Você chegou em qualquer uma dessas interseções e pretende entrar na outra via que está se juntando à sua ali, né, nesse ponto de interseção com a sua, e ele não tem sinalização mostrando se é mão única ou se é mão dupla. Você deve considerar, nesse caso, essa via como de sentido único de circulação. Para ser sentido único, deveria ter sinalização mostrando, ó, aqui é sentido único. Então, não tendo, não pode ser essa a resposta. Sentido duplo de circulação, subentende-se que sim, apesar de não constar isso na legislação de trânsito. Se você chegou num lugar, não tem sinalização nenhuma proibindo transitar para um lado ou para o outro, subentende-se que pode ser de sentido duplo. Essa pode ser a resposta. Pista dupla? Aí não necessariamente, porque a pista dupla são duas pistas, né? Uma e outra, dividida aí por obstáculo físico central, ou separação física. Não é o caso. Contramão de direção? Também não é o caso. Letra B mesmo a resposta aí. A marca longitudinal vermelha delimita o espaço destinado ao deslocamento de bicicletas. Realmente, quando você vê uma área pintada de vermelho ali, ou uma marca separando o restante da pista daquele cantinho ali, e ela for vermelha, significa que aquilo ali é de circulação para bicicletas, a ciclofaixa. Esse é um tipo de sinalização o quê? Vertical? Não, sinalização vertical são as placas. Então aqui está fora. Horizontal? Essa é a resposta. O que está no pavimento, no piso, no chão, é sinalização horizontal. Isso aqui é uma marca, uma pintura que está no chão. Essa aqui é a resposta. Regulamentação? Não, aí são as plaquinhas de regulamentação, né? Estacionamento, não sei o quê. Advertência? Também não. Aí são as plaquinhas. Aqui nem lembrei de uma placa aqui. Deixa. Tá fora, tá fora. B mesmo a resposta aqui para você. Qual é a alternativa incorreta sobre como agir ao transportar outra pessoa em motocicleta? Incorreta. Cuidado, se a questão está pedindo a incorreta, cuidado para não esquecer e marcar a correta. Incorreta, como agir ao transportar uma pessoa em motocicleta. Vamos lá.
Deve-se conduzir a motocicleta em velocidade reduzida. O que seria uma velocidade reduzida? Tem a velocidade compatível, que é aquela adequada, tem a velocidade elevada, ou acima do que seria o adequado, e tem a reduzida, que é muito baixa. Eu não sei não. Eu posso afirmar para você que reduzida não é uma regra, uma obrigatoriedade. Velocidade compatível, velocidade adequada, aí tudo bem. Essa letra A aqui eu fiquei meio suspeito com ela, tá? Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou ter que colocar aqui um I de incorreta. Pode ser, né? Oriente o garupa quanto à inclinação correta nas curvas. Esse garupa aqui é o passageiro, né? Eu vou até colocar aqui entre aspas. Oriente o garupa entre aspas, porque é passageiro, quanto à inclinação nas curvas. Porque a curva, quando você faz com a motocicleta, não é virando o guidão, é deitando a motocicleta. Então, o garupeiro, né, aquele passageiro está lá atrás, se ele não sabe esse jogo aí, você vai fazer uma curva, você está jogando o corpo para um lado e está jogando para o outro, isso detona. Então, você tem que orientar ele quanto a essa inclinação aí. Acompanhe o jogo do corpo que eu estou usando aqui ou da moto, tá bom? Então, essa é verdadeira, a questão está pedindo a incorreta, já eliminei ela. O garupa deve segurar nas alças ou na cintura do condutor. Bom, não tem lugar nenhum na legislação de trânsito que fala que ele deve segurar, né? Tem obrigação de segurar nas alças da moto, que ela tem ali atrás do assento ali, ou na cintura do condutor. Mas ele pode segurar, pode. O deve aqui que não ficou muito adequado. Deixei em stand-by aqui, não vou colocar que está certo nem errado. Nessa situação como? Transportando uma pessoa na garupa. A motocicleta necessita de mais torque. Mais torque vamos entender aqui como força, tá bom? O termo aqui, se fosse usado força, ficaria mais fácil para a pessoa entender. E também de maior espaço de frenagem. O que vocês acham? Colocando uma pessoa na garupa, você precisa de mais tempo para frear a motocicleta e parar do que quando você está sozinho? Claro que sim, né? Porque é mais peso, vai demorar mais para parar. Então aqui está certinha, a questão está pedindo a incorreta, essa aqui não é incorreta. Entre a A e a C, eu fico com a A, porque a C ela pode, não vou dizer que não deve aqui, mas pode. Já a A não faz sentido, você não precisa andar com velocidade reduzida, se até quiser, tudo bem, mas reduzida, deve andar com velocidade reduzida. Não, ande com a velocidade compatível, adequada para a situação, tá bom assim? Então letra A é a resposta aí. Em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar, prestem muita atenção quando a questão pedir a incorreta. É muito comum o aluno, ao ler as alternativas, esquece que a questão está pedindo a incorreta. Aí ele vai ler a letra A, ver que ela é correta, ela é verdadeira, ele é seduzido por ela e acaba marcando ela de presente para você na letra A. E aí já era, né? Só vai descobrir que errou lá na hora dele pegar o gabarito da prova. Vamos lá, então em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar. Ele é obrigatório tanto para o condutor quanto para o garupa. Esse garupa aqui ficou péssimo, né? Vou até colocar aqui, ó, entre aspas, né? Isso aqui é o passageiro, né? O que é garupa? Garupa é aquele que tem atrás do condutor ali. Mas tá bom, vamos entender o garupa aqui como passageiro. Então, tanto o condutor quanto o passageiro ou garupa tem que usar capacete? Tem. Isso é verdadeiro. A questão está pedindo a incorreta. Então, letra A está fora. Deve ter faixas refletivas de segurança? Sim. Os capacetes hoje, até pela resolução 453, se eu não me engano, precisam ter aqueles refletivos, né, que ou já vem de fábrica, colados na lateral e traseira, nas laterais e traseira, ou você tem que colar posteriormente, se não tiver. Normalmente os capacetes homologados pelo Inmetro já tem ali o adesivo refletivo. Então ele precisa sim ter essas faixas refletivas. Como a questão está pedindo é incorreta, e essa é correta, então eu eliminei. Deve ser utilizado com a viseira abaixada? Sim. Só tem uma situação que permite a viseira estar levantada, é com o veículo imobilizado. Parou no semáforo, por exemplo, está aguardando abrir, está no vermelho, aguardando ficar ali para o verde, você pode levantar a viseira, problema nenhum. Mas antes de colocar a motocicleta em movimento, abaixa a viseira, tá bom? Então essa é correta, eu estou procurando a incorreta. Letra D, no caso do modelo aberto, é aquele capacete que não tem a viseira, aí você tem que usar o óculos adequado para andar de moto. Só que aqui fala, ó, qualquer modelo de óculos. Para começar, esse termo qualquer é um termo muito amplo, abre muitas possibilidades.
e isso é ruim. Não é um termo adequado para ser usado numa alternativa, né? Utilizar-se modelo de óculos, qualquer modelo de óculos, qualquer, quer dizer que qualquer óculos que eu usar ali vai valer? Claro que não. Tem óculos apropriado para ser usado nesse caso. Então a alternativa D é incorreta, como a questão está pedindo é incorreta, essa é a resposta. Qual deve ser a atitude de um condutor ao cruzar com outro veículo com faróis altos? Utilizar a luz baixa, evitando a guerra de faróis. Bom, vem alguém de lá para cá com farol alto no seu olho. Então você deve, é muito importante prestar atenção nesse termo, deve exprime o sentido de dever, de obrigação. Você deve utilizar a luz baixa? Sim, deve, isso é dever, isso é obrigação, mesmo ou ainda que quem vem no sentido contrário esteja jogando, projetando farol alto no seu olho. Ô Ronaldo, mas ele está jogando farol alto no meu olho, e daí? Você vai entrar na chamada guerrinha de faróis? Aí é você com a visão prejudicada e ele também. O risco de acidente é maior ainda, você concorda? Então, utilizar luz baixa, evitando a guerra de faróis. Serve como resposta. Pode ser essa a resposta. Vamos ver a letra B. Piscar o farol do seu carro para alertar o outro condutor. Dá uma piscadinha de farol, uma, duas ali, alertando ele, só para quem sabe ele piscando o farol, alerta ele, ele vai, lembra e abaixa o farol dele. Você pode fazer isso quando você está dirigindo ali, alguém joga o farol no seu olho? Até pode, mas dever não, isso não está no código, você não é obrigado a fazer isso. Contudo, vou deixar aqui essa letra B em stand-by, porque você pode fazer. Não é errado, não. Você deve desviar o seu olhar para a direita da pista, evitando o ofuscamento? Sim, essa também é uma técnica que a direção defensiva recomenda, porque nós, à noite, dirigindo, escuro, então, cerração, chuva, a gente deve se orientar sempre pela linha central da pista. Mas quando alguém joga um farol alto no olho da gente, se você se orientar pela linha central, você vai estar olhando em direção ao farol dele. Aí não é bom. O que você faz? Nesse momento, procure se orientar pela linha de bordo, a linha marginal, a linha lateral da pista. Essa é uma recomendação da direção defensiva. Então, a letra C pode ser uma conduta utilizada nesse caso. Também não é um dever, uma obrigação, mas pode. Deixei aqui. E na letra D diz que todas acima estão corretas. Bom, pelo termo deve, que exprime o sentido de dever, obrigação, está na lei, eu ficaria com a letra A. Mas eu tenho certeza que nesse caso, o examinador, não pensando aqui no termo deve, ele simplesmente colocou aqui alternativas que correspondem a uma situação dessa aqui, que ele entende que poderia ser adequado. Então, a resposta aqui é letra D. O examinador deu um deslizezinho a usar esse deve aqui, mas a resposta é D. E ainda vou dar mais uma dica. 80 a 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. Cabe aos usuários das vias, exceto. Bom, o tal do termo exceto é horroroso. Isso não era para estar caindo mais em provas do Detran e infelizmente cai. Então, para te ajudar, caso você tenha dificuldade na interpretação desse termo dentro da questão, você vai fazer o seguinte: caiu um exceto aqui, você vai riscar ele e colocar um não antes da pergunta. Pronto, esquece o exceto, coloca um não lá antes da pergunta e lê de novo a pergunta. Aí vai ficar mais fácil, ó. Não cabe aos usuários das vias. Pronto, beleza? Vamos lá, não cabe aos usuários abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Aí vem um abster-se, né, que é outro termo não tão popular para uma prova que não exige grau de escolaridade nenhum. Não penso ser um termo adequado para ser colocado numa prova de habilitação. Mas é porque está assim lá no código, então o examinador foi e copiou. Ele não se preocupou nem em adequar a linguagem para uma pessoa que tem um grau de escolaridade menor. Esse abster-se é deixar de fazer, tá bom? Deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Vocês pensam que os usuários das vias precisam deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos? Sim, ele tem que deixar de fazer todo ato que constitui perigo para os veículos. Então, a questão que é aquela que não é, essa aqui é, então eliminei. Abster-se de novo, então quer dizer, deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de animais, assim como era para o trânsito de veículos, de animais também, mesma coisa. Tá certinho,
A questão que é aquela que não é, não se esqueçam. Então, letra B está fora. Abster-se, outra vez, deixar de fazer ou deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança. Vocês acham que o usuário da via, o condutor, ele deve deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis? Claro que não. Ele tem que dirigir com os cuidados indispensáveis e não deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis. Essa é não. E não é o que a questão está querendo. Não. Então, certamente, essa é a resposta. E a letra D, só por análise aqui, assegurar-se da existência de combustível suficiente. Vocês acham que quem vai pegar um carro, uma moto para sair, precisa antes verificar se tem combustível para chegar no local do destino? Claro que tem que verificar. Tanto para evitar dele ficar na mão, como para evitar dele ficar com o veículo imobilizado no meio da via ali, atrapalhando o trânsito, inclusive a infração de trânsito média e dá guincho, tá? Então a alternativa D é certo, a questão que é aquela que não é, ficamos mesmo com a resposta C. É uma pergunta até fácil, mas os termos usados aqui não ajudam na interpretação. Então é bom, caso você ainda não tenha entendido, volta essa questão aqui, a explicação, umas 2 ou 3 vezes, até você entender esses macetinhos que eu passei aqui, que aí vai ficar mais fácil se isso vier a cair na sua prova.